Gente, hoje é vídeo duplo, eu vou falar sobre dois livros que são da mesma autora, da Amanda Lovelace. Um é A Princesa Salva a Si Mesma nesse livro, e o outro é A Bruxa Não Vai Pra Fogueira neste livro. Eu ganhei A Princesa Salva a Si Mesma nesse livro da minha esposa, né, da Amanda. No dia que eu li, eu tava muito chateada com a vida, né, tava muito irritada, não sei o que, as coisas não estavam saindo do jeito que eu queria e tal. E então a última coisa que eu queria ler era que a princesa salvava a si mesma nesse livro. Eu queria assim, gente, pelo amor de Deus, me salvem. Eu queria mesmo um cavaleira num cavalo branco pra me salvar da situação em que eu tava. Os dois livros são escritos, eles não são escritos em prosa, como vocês podem ver, né? Quando eu comecei a ler A Princesa Salva a Si Mesma nesse livro, me deu uma certa esperança de novo de ser a pessoa que se salva, né? Eu tava precisando ler isso naquele momento, porque eu tava vivendo um momento em que, sabe, um daqueles momentos em que a gente tá prestes a desistir, no fundo sabe que não vai desistir, mas tá precisando descansar. A ideia da autora é escrever sobre experiências que são muito difíceis, experiências que incluem abuso sexual, alguns tipos de violência. É como se fosse uma escrita de cura, sabe? Ela vai escrevendo sobre as coisas que ela passou, a partir do mote de que a princesa salva a si mesma, e depois no segundo livro a partir do mote de que nós somos todas como mulheres um pouco bruxas, só que nesse livro a bruxa não vai morrer na fogueira. Ela usa essas ideias para meio que ir curando as violências que foram sofridas, né, talvez por ela, pelo que tudo indica, ou pelas mulheres com as quais ela convive. Eu não sei nada da vida dela. É como se você fosse testemunha ali, como se você pegasse o diário da pessoa que tá querendo se curar do que aconteceu com ela, que tá querendo se empoderar, que tá querendo se fortalecer, como se essa pessoa publicasse o diário dela. E além de publicar o diário dela, ela realmente transformasse a forma como ela escreve numa forma de cura. Às vezes eu tenho um problema tão grande e eu já fui pra terapia, eu já conversei com os meus amigos, eu já tô irritando as pessoas, porque o problema pra mim é muito grande e eu não tô conseguindo resolver. Eu também já tentei fazer várias coisas e, né, ter ações pra resolver aquele problema, e eu já tentei, inclusive, esquecer, né? Então vou sair, vou me divertir, vou ler um livro. Mas o problema não vai embora. Então eu começo a escrever o problema. E às vezes você escreve o problema de uma forma objetiva, né? Você começa a escrever porque eu estou com dificuldades no trabalho de organizar o projeto tal, ou porque eu estou sem dinheiro, ou porque eu estou querendo montar um projeto e não sei como começar, ou porque eu estou com um problema na família. E isso não basta. Então você começa a brincar com as palavras, brincar com ideias, e essas ideias vão te dando força, né? E se eu fosse uma bruxa? E se, né, você começa a usar a sua capacidade criativa para se curar daquele problema que aparentemente não tem solução. Eu já fiz isso nos meus diários, eu já fiz isso em livro, porque tem coisas que eu escrevi que funcionam um pouco como curas, e esses livros são exatamente isso, né? A meu ver, assim, quando eu li, eu tive essa sensação. Eu leria esses livros se eu estivesse precisando de companhia, sabe? Saber que outras pessoas passaram por coisas semelhantes, mas não apenas ouvir de novo, isso acontece, você vai superar isso, porque chega uma hora que isso não ajuda. Você precisa ver como é que outra pessoa lidou com essas situações difíceis de violência. Cara, esses livros são sobre isso, né? Especificamente se você é uma mulher e você tem que lidar todos os dias com as violências que a gente sofre em relação ao nosso corpo, não ter liberdade em relação ao nosso próprio corpo, as coisas que falam sobre o nosso corpo, que acabam definindo a nossa rotina do dia a dia, né? Agora tem uma coisa, eu acho importante entrar no clima, porque dependendo, eu não sei bem como é que você lê, mas tem gente que vê livro de poema e fala assim, vou pegar, vou ler numa tarde.
Esse livro, pra mim, é um livro que você lê, de repente você lê numa passada e leva um tempo pra ler, né? Sei lá, cada um vai ler de um jeito. Mas que você pode voltar a ele em vários momentos. Eu volto, né? Em vários momentos, sabe? Abre uma página ao Léo e tal, pra pegar aquela força, tipo livro amigo, né? Imagino que talvez algumas pessoas pensem, ah, tá, um monte de coisinha bonitinha sobre uma princesa e enfim, e bruxas e tá, não me disse nada. Ok, pode ser que não te diga nada. Mas eu acho que pra leitura te fazer companhia desse livro, talvez tenha que, sabe, respirar um pouquinho fundo e buscar mesmo a conexão, né? Porque afinal de contas é um livro amigo, não é um livro qualquer. Tá bom, todos os livros pra mim são amigos, mas vocês estão entendendo o que eu tô falando? Depois vocês me falam. Se vocês forem ler, eu tô esperando os comentários aí.